Durateston, você sabe o que é? Sabe como é que usa isso? Você tem certeza que sabe tudo de verdade? Então fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre testosterona, mais especificamente sobre a Durateston. Se você sabe o que é o Durateston, se você quer saber um pouco mais, acompanha o vídeo aí que vai estar show. E antes de iniciar o vídeo, já peço a vocês aí que se inscrevam no canal, certo? Curta aí. Então galera, o que é Durateston? Durateston nada mais, nada menos é do que um mix de testosterona, certo? É um fármaco que é um mix de testosterona. Então, esse mix de testosterona, ele vai ser o quê? Ele vai ser 4 testosteronas, tá? 4 ésteres de testosterona misturado em um só fármaco, certo? Que são elas 30 mg de propionato, 60 mg de fenilpropionato, 60 mg de isocaproato e 100 mg de decanoato, que é a sua meia-vida mais longa. Vocês sabem o que é meia-vida? Se não sabe, você liga aí, ó. Meia-vida é um fármaco, tá? Ele vai ser degradado no seu corpo e quando ele chegar na metade, isso vai ser a meia-vida dele. E aí existem literaturas e artigos que sempre discutem qual é a meia-vida desses fármacos. E é alguma coisa que no esporte, como um todo, o uso dessa substância ela é muito variável por conta dessas suas meias-vidas. Por quê? Algumas literaturas respeitam a meia-vida que vem na bula, tá? Que segundo a bula, o decanoato tem a meia-vida de 15 dias, certo? Segundo algumas literaturas, e até no mundo bodybuilding, existe relatos e até comprovação através por exame, certo? Necessitaria de outras metodologias para ver isso melhor, tá ok? Que a meia-vida desse decanoato seria de 7 dias, ou seja, uma semana. E aí muita gente começa a usar e até médicos começam a prescrever essa substância a cada semana. Lembrando mais uma vez que é prescrito exclusivamente por médicos especialistas, ok? Então, nessas meias-vidas, tá? Nessas metades de drogas sendo processadas pelo seu corpo, o que acontece? Existe o propionato, que na bula diz ser 4 dias e meio, e no conhecimento empírico de alguns, seria 2 dias, ok? Inclusive até existem alguns pesquisadores que respeitam e comprovam que seria de 2 dias. A gente vai ter uma droga de 30 miligramas, que vai ser de 2 dias, a sua meia-vida, e a gente vai ter uma droga de 100 miligramas, que vai ser 7 dias, ou na bula 15 dias, certo? Ou seja, olha a diferença de dias que a gente vai ter. E existe galera que usa dia sim, dia não, dia sim, dia não. O que é que isso pode acontecer? Isso pode gerar uma supressão muito maior do seu eixo hormonal, o famoso eixo HPT, que se vocês quiserem aí, até comenta no vídeo, que eu posso trazer um próximo vídeo explicando como é que funciona esse eixo HPT para vocês, tá ok? Então, continuando, essa supressão do eixo HPT, ela promove algumas alterações no nosso corpo, como por exemplo, diminuição do volume escrotal, ou seja, atrofia do seu saco escrotal, das suas gônadas, no caso do homem, né? E também existem outros colaterais, tá? Quando administrado de forma errônea ou também administrado em excesso, que é como, por exemplo, no caso das mulheres, a virilização. O que é essa virilização? Nada mais, nada menos do que características secundárias sexuais predominantes do homem, como, por exemplo, engrossamento da voz, pelos no rosto, pelos pubianos crescendo com maior intensidade, e isso pode sim ser explicado por aumento de algum hormôniozinho que se chama DHT, ou dehidrotestosterona. E essa dehidrotestosterona, ela é causada ainda mais quando se coloca essas doses frequentes de testosterona. Por quê? Por conta de picos de testosterona que você vai gerar no indivíduo. E a cada pico muito alto dessa testosterona, essa testosterona ela vai ter 2 caminhos para ocorrer. Ou ela vai virar estradiol, certo? Ou ela vai virar DHT. E um dos dois vai ocorrer. E os dois em excesso ou muito baixo vai ter prejuízos para ambos os sexos. E vamos colocar aí, por exemplo, para o sexo masculino, o DHT muito alto, o que é que ele pode fazer? Para a galera aí que gosta de manter o cabelo em dia,
o DHT muito alto, ele se liga, certo? No folículo capilar e vai fazendo com que a nutrição desse folículo capilar ela seja diminuta, fazendo com que a queda de cabelo seja provocada, certo? Isso na mulher também pode vir a ocorrer, tá? Outro colateral também a longo prazo, ginecomastia. Vocês sabem o que é ginecomastia? Creio que alguns sabem, que é o desenvolvimento da glândula mamária em indivíduos homens, certo? O que também não é nada interessante e que, dependendo do caso, é só com cirurgia para fazer essa retirada. Ok, Matheus, mas aí por que a galera usa isso? Melhor ganho de massa muscular, síntese proteica aumentada por algumas vias anabólicas, prioritariamente sinalizadas, certo? E que isso venha a promover um maior ganho de massa muscular. Só que ela foi feita para isso também, certo? Mas principalmente ela foi feita para homens que têm hipogonadismo, ou seja, baixa atividade dos testículos. E isso pode vir a prejudicar aqueles indivíduos que são que não têm esse problema, principalmente quando é usado da forma incorreta e indiscriminada, sem ser acompanhado por um profissional médico especialista. Então, galera, no mundo do fisiculturismo, no mundo do bodybuilding, o que é que isso pode ocorrer? O que é que isso pode significar? Muitas pessoas fazem o uso de uma substância chamada estanozolol, que eu acho que vocês já ouviram falar, alguns de vocês, e que essa substância, ela promove uma diminuição na nutrição das articulações, certo? E também por vias hormonais, por conta da baixa quantidade de estrogênio. E esse estrogênio, ele acaba sendo um protetor das suas articulações. E aí vem, o indivíduo vai, ou o profissional médico vai e prescreve essa Durateston, já que ela tem uma quantidade de aromatização um pouco maior, e isso vem a promover uma maior quantidade de estrogênio, certo? Que vem também a conferir mais proteção às suas articulações, o que é interessante, já que o indivíduo estava com articulação não interessante, precisa ter um treino de alta intensidade, e com esse treino de alta intensidade, com articulação não ok, ele se expõe muito mais a um risco de lesão, o que não vai ser nada interessante para um atleta. Geralmente, galera, alguns indivíduos começam a TPC com 21 dias após o último uso, certo, da testosterona. Mas, segundo alguns estudos, é mais indicado você fazer o uso da TPC, ou seja, iniciar a TPC a partir do 15º dia, certo, da última quantidade de testosterona que foi administrada. Já que depois desse 15º dia, ela tendia muito mais a descer mais ainda. Chegou na meia-vida, começava a descer mais ainda. E essa alteração de nível plasmático de testosterona também não vai ser alguma coisa interessante para o indivíduo, certo? É por isso que se existe essa meia-vida para sempre manter estável o nível de testosterona plasmático dos indivíduos. Então, galerinha, falando um pouquinho mais aí de efeitos colaterais que a gente pode ter, acne, queda de cabelo, disfunção sexual após o uso, se não for tratada da forma correta, certo? Durante o uso não. Durante o uso vai ter até uma potência melhor. Um dos efeitos que é mais comum é a atrofia gonadal, né? Que no caso, o saco escrotal do homem, ele vai ser bem diminuto, certo? E isso pode vir a causar um processo de o homem ficar estéril, ou seja, que ele não vai poder mais procriar. Uma curiosidade que eu quero deixar aí para vocês é que ele usa como veículo de transmissão o óleo de amendoim. E esse óleo de amendoim, se você tem alguma alergia, certo? Ou hipersensibilidade que seja, é interessante que você não use, certo? Porque você pode vir a ter alguma alergia local ou sistêmica por conta do óleo de amendoim, e que é usado até para facilitar a administração dessa droga, que lembrando é via intramuscular, ok? Então, galera, quando o indivíduo visa o ganho muscular estético, certo? A partir do uso da Durateston, é bem interessante que vocês sejam acompanhados por algum profissional médico, tá? Especialista da área, para que ele possa avaliar. Por quê? Tem uma proteínazinha da gente que se chama SHBG, certo? Esse SHBG, ele meio que captura essa testosterona, fazendo com que a testosterona que está ligada ao SHBG, ela fique inativa, certo? E aí, em muitos casos que eu já vi, constatados por exame, o indivíduo estava usando uma dose suprafisiológica, certo? Da Durateston, e por sistema de feedback,
esse SHBG ele também aumentava, fazendo com que a testosterona livre final dele ficasse um pouco próximo do que já era. Ou seja, é difícil disso acontecer? É, mas você que está aí do outro lado da telinha assistindo o vídeo, pode ser um indivíduo que aconteça isso. Portanto, existem fármacos, outros fármacos que diminuem essa SHBG ou que diminuem a ligação da testosterona a esse HBG, fazendo com que a testosterona fique mais livre para atuar também no processo de hipertrofia muscular, que é o que muitos na realidade querem com o uso desta. Então, galera, minha opinião sobre a Durateston. Durateston, como eu já disse, é uma mistura de 4 ésteres, certo? E que ela vai promover uma variação no plasma sanguíneo de testosterona bem alta, da primeira dose, certo? Até a meia-vida dela. No caso, até a meia-vida do decanoato, que no caso é de 15 dias, certo? E de 7 dias, dependendo da literatura. 15 ou 7 dias, certo? Vai depender do profissional que vai estar prescrevendo para você. Visando isso, essa alta alteração nos níveis plasmáticos, isso pode vir a trazer alguns probleminhas, como eu já citei para vocês, certo? Porém, se for para um atleta, certo? Que precise de uma saúde articular estável por conta do seu treinamento, isso pode vir a ser interessante, certo? Lembrando mais uma vez que quem prescreve é o profissional médico, apenas. E isso pode vir sim a ter alguns prejuízos fisiológicos, como eu acabei de citar esses aí, certo? Então, galera, se você pretende fazer uso dessa substância, procure um médico, procure um endócrino ou um urologista, certo? Que seja especialista no seu objetivo final. Até um esportivo também seria bem interessante nesse caso. Então, galerinha, se você gostou desse conteúdo de hoje e se você quer saber um pouco mais sobre outros hormônios, sobre como eles agem no nosso corpo, comenta aí, tá? Inclusive, comenta se você já usou, o que é que achou, certo? Se você faz o uso através de TRT, certo? Que é a terapia hormonal. E deixa aí nos comentários. Curte e compartilha com aquele seu amigo que quer fazer o uso, que já fez, certo? Ou que quer simplesmente aprender um pouco mais. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!